E aí, galera, eu sou o Paulo, Oni da Universo, e hoje nós vamos falar sobre a adaptação que tem movimentado o mundo dos fãs de animes. Essa semana nós vamos falar sobre a adaptação da Netflix de One Piece. Riquezas, fama, poder. Ele está tudo que este mundo pode dar a você. Fiquem à vontade para pegar. Vão para o mar. Meu tesouro é de quem encontrar. Pra quem não conhece, One Piece é uma série de mangá que também foi adaptada para animes e agora está sendo adaptada em live action pela Netflix, que é muito antiga, contém mais de 1000 episódios na animação, pra lá disso nos mangás. E, bom, a gente tem aí uma obra extremamente importante para o mundo dos animes, uma das mais longevas, uma das mais bem-sucedidas, e a Netflix então decide fazer essa adaptação. Primeiramente, a gente começa aí com um certo temor, né? Porque a gente, principalmente para quem é fã de anime, sabe que a Netflix não vem com um bom histórico de adaptações, principalmente de animes. Na verdade, existem pouquíssimas adaptações em live action de animes que são bem-sucedidas. Na minha opinião, os japoneses conseguem fazer isso melhor. Não conseguem fazer isso tão bem, também quanto a gente esperaria, né? Principalmente para os moldes ocidentais e etc. Mas a gente não tem aí bem uma boa adaptação de anime. Mas One Piece e essa série vem para mudar isso. Mas a cada imagem, a cada trailer que a Netflix ia soltando, principalmente com o envolvimento do criador da obra, o Oda, envolvido com a produção, esse temor ia diminuindo. Mas aquele medo, aquele receio ainda estava pairando ali, principalmente pelo histórico da Netflix com adaptações de animes. E como a gente bem sabe, o americano não sabe muito bem fazer ou transmitir o que o oriental pensa, né? Então a gente acaba tendo várias frustrações com outros posts, como eu já disse aqui, como eu disse antes, mas realmente essa adaptação veio para modificar as coisas. Bom, eu gosto muito da obra, tanto do anime quanto do mangá, apesar de ser muito novo dentro dessa embarcação. Eu comecei a assistir One Piece e a ler mais ou menos um ano e meio, e eu ainda tô ali em Dressrosa, ainda não consegui ver tudo, não consegui acompanhar os semanais. Porém, a série da Netflix, essa adaptação, traz os primeiros arcos ali, até o arco da Nami, né? Então, assim, eu já passei disso há muito tempo. Então, consigo fazer uma análise do que eu consegui assistir. Eu confesso que eu fiquei positivamente surpreso. O carinho que tiveram com o trato da obra, desde o roteiro, a caracterização, fotografia, as músicas que tocam na série, tudo orna para que o fã de One Piece ele realmente se encontre. A essência de One Piece está lá, né? E sem vergonha de ser, sem vergonha de abraçar o fã, mas também com aquela leve preocupação de fazer com que outras pessoas que não conseguiram encarar os 1000 episódios, que sempre tiveram desejo, mas não se mantiveram distantes por conta desse volume muito grande de One Piece, possam poder degustar e poder até mesmo migrar pro anime. Eu acho que a adaptação conseguiu fazer essa seleção de gostos e sabores principais de One Piece para trazer em tela. Falar da caracterização dos personagens, falar de como os momentos chaves estão ali é extremamente importante, porque o One Piece se trata de jornada. E por se tratar de uma jornada, vem aqui uma das coisas que não me agradaram tanto, foi que a adaptação, e a gente precisa deixar claro, é uma adaptação, é outra forma de contar a mesma história. Isso é ponto certo, né? Não tem muito o que se reclamar. Mas a única coisa que me incomodou é que personagens importantes foram tirados, situações e até mesmo momentos importantes foram tirados. Aqui fica o alerta de spoiler, né? Se você ainda não assistiu, mas se você já assistiu, tem uma das coisas mais importantes, ao meu ver, ali na obra, é como cada tripulante do Chapéu de Palha vai entrando para a tripulação. O primeiro a entrar aí é o Zoro. Aqui na adaptação, na teoria, se você for levar bem, não é o Usopp. É o primeiro que diz, não, vou entrar realmente para a tripulação do Chapéu de Palha. Apesar dele ser tratado e chamado de imediato a todo momento, o Zoro ele não é bem o imediato do Luffy. Ele realmente é o cara que entra só depois. Bem depois. E essas mudanças e essas modificações, por mais que pareçam bobas, e algumas frases icônicas, como o próprio Zoro. Eu tô citando muito o Zoro porque o Zoro é um dos meus personagens favoritos, né? E algumas
particularidades e minúcias faz com que One Piece seja grande, porque essas minúcias são abordadas, faladas no primeiro episódio, nos primeiros episódios, e tem um peso gigantesco no episódio 1000. Então, é toda a jornada de One Piece que aqui é importante. E isso me incomoda um pouco. Muda o fato de ser a melhor adaptação de anime que eu considerei e que eu assisti até hoje? Não muda. E eu acredito que essa série adaptada da Netflix está para o mundo dos animes, como The Last of Us está para o mundo dos games. É a melhor adaptação de anime que nós temos até hoje. Isso cria duas lacunas, ao meu ver. Ou isso aqui é o piso e a gente melhora a partir daqui, ou isso aqui acaba virando teto e nada consegue superar isso aqui. Nesse primeiro cenário é muito gratificante, porque a gente começa a ver que próximas adaptações de outras obras que possam vir vão agradar o público, vão trazer coisas boas. E no outro cenário é muito ruim, mas assim, eu sou até receoso em falar em ruim, porque aqui, se essa for o teto, realmente peca, porque peca em muitas coisas. A obra é muito boa, a adaptação foi muito boa, mas ela não é perfeita. Tem a parada do rei estar nu, né? Pra quem não sabe essa história, né? Você nunca pode dizer que o rei está nu. Eu vi muitas críticas, uma galera dizendo que adorou, e de fato eu também gostei. Mas existem ressalvas, principalmente para quem vê a série, a forma de ver o mundo da série, né? Esse mundo, eu tô falando do cenário dentro de One Piece, que são muito relevantes e que aqui a série acaba meio que deixando de lado. Vamos nessa. Mas falando de coisas que foram deixadas de lado, a gente precisa falar também de coisas que foram muito bem aproveitadas dentro da série, né? Dessa adaptação da Netflix. Principalmente aqui, eu acho que ponto batido para todo mundo é a caracterização dos personagens. One Piece tem até um memezinho muito engraçado da comunidade que fala sobre sempre no anime o personagem mais destacado é normalmente o principal. No One Piece isso foge totalmente à regra, porque todos os personagens são muito melhores caracterizados, coloridos, únicos, as suas estéticas mais abordadas do que o próprio principal. O Luffy, ele é muito marcante, mas se você colocar, sei lá, o Dom Flamingo perto do Luffy, o Luffy é um figurante. Então, assim, em questões de estética do que eu tô falando, né? O One Piece é muito simples. O One Piece, no caso, não. O Luffy é muito simples, né? Ele usa um chapéu de palha, um coletezinho, no máximo um short e morreu. Uma chinela e morreu. Todos os outros personagens não são emplumados, tem gansos. Todos eles são muito emblemáticos. É muito difícil você falar do nome do personagem e você não vir uma imagem marcante dele. E aqui na série, eles realmente conseguiram aproveitar isso. Todos os personagens, todos, até os figurantes, são bem marcados. Os secundários, todos eles são bem marcados. Figurinos bem marcados. A caracterização foi algo assim incrível aqui, sem medo de ser One Piece. É claro que falar de caracterização sem falar sobre os personagens principais, principalmente o bando do Chapéu de Palha, é vídeo perdido, né? A gente precisa aqui falar sobre a atuação brilhante do Inaki Godoy, que viveu aí o nosso capitão, o futuro rei dos piratas, o Luffy, né? E assim, é uma interpretação incrível, ele conseguiu realmente personificar o personagem, trazer toda a alegria que o personagem carrega, toda a esperança e vontade de ser que ele traz, e todas as minúcias, né? Quando precisa gritar, ele grita, quando precisa calar, ele cala, quando precisa incentivar, ele incentiva, quando precisa descer na porrada, ele desce. E é maravilhoso como o personagem está bem caracterizado aqui. Outra participação muito importante dentro dos Chapéus de Palha foi a Emily Rude, que viveu a Nami. Você deve conhecer ela aqui por Nami, mas possivelmente você já deve ter visto dela nesse meme aqui que apareceu, que era muito famoso, que era 10/10, né? Foi muito utilizado aí, mas é muito interessante como ela traz a carga dramática, como a Nami, não só o personagem em si, mas como a interpretação da Emily traz essa carga dramática. Se o Luffy, ela é esperança, a Nami, ela é pé no chão, ela vê o mundo, principalmente o mundo pirata, dada a sua história, de forma diferente, de forma mais obscura, por assim dizer, e mesmo assim consegue ver a luz do Luffy, consegue ser esse pé no chão de toda a trama, né? E outro ponto muito interessante que eu queria trazer é que tem uma cosplay brasileira, a Julia Geek, que ela é muito parecida com a Emily. Vou deixar aqui o comparativo para vocês verem.
E, bom, é uma interpretação ótima, uma caracterização maravilhosa. É claro que essa carga dramática fica mais por esses dois personagens, mas meu personagem favorito também da adaptação e no anime é o Zoro. O ator que faz, eu acho que é McKenny o nome dele, se eu não me engano, vai estar aparecendo aqui o nome dele junto com a foto. Inclusive, aqui, ó, é o caçador de piratas mais famoso de West Blue. Ele, pra mim, meu personagem favorito e aqui tá muito bem interpretado. Esse ator que fez, ele já é um velho de guerra, de adaptações de anime. Ele participou, se eu não me engano, do Samurai X, passou Full Metal Alchemist, e ele protagoniza o live action desastroso de Cavaleiro do Zodíaco. Só prova que não é o ator que faz o papel ruim, mas a direção e o roteiro. Aqui ele tá impecável como Zoro, e particularmente eu gostei bastante. Para finalizar a composição do Chapéu de Palha, a gente também conta com Jacob Romero e o Thais Skylar, que fazem aí, respectivamente, o Sop e o Sanji. Eu gostei bastante deles, da adaptação, gostei bastante da atuação, mas confesso que não me arrebataram tanto quanto os outros já citados, que eu fiz ali mais de forma individual, mas eu gostei bastante também. Menção honrosíssima aqui a Peter Guardiol, que interpretou o Shanks, né, aqui na adaptação, e que conseguiu com maestria trazer essa dubiedade que o Shanks é, ao mesmo tempo que ele é extremamente forte, extremamente poderoso, um dos quatro imperadores do mar. Ele é um cara extremamente amoroso, extremamente companheiro, né? E ele que ensina, ele que passa essa noção do que é companheirismo pro Luffy, e aqui foi a interpretação incrível. É praticamente como se o personagem tivesse ganhado vida, tanto nele quanto no Inaki Godoy também, que fez o Luffy. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, comenta o que você achou da obra, eu quero saber. Compartilha com um amigo esse vídeo, isso ajuda a gente bastante a crescer. É claro, também cogite em escutar o nosso podcast toda semana lá no Spotify e ler nossas matérias no nosso blog. Bom, até o próximo vídeo.